Fala galera, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Estudos do Apocalipse. Hoje iremos estudar sobre a igreja de Sardes. Vamos lá? A igreja de Sardes está lá em Apocalipse 3, verso 1 ao 6. É uma das igrejas que são totalmente más, que não houve nenhum elogio ali para a igreja. Então Jesus se apresenta à igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Depois Jesus vai retratar um título ou um aspecto seu. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Depois Jesus, ele vai trazer a condenação, porque não tem elogio para aquela igreja. Conheça suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morta. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Depois Jesus vai trazer a correção. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito, que o Espírito diz às igrejas. Aí tem uma citação de Jesus e ele termina com sua promessa. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, ela não tem muita importância nem cultural, nem histórica, nem política, nem comercial. A importância da igreja de Sardes era talvez ali porque ela era uma espécie ali de fortaleza. A cidade de Sardes, ela ficava numa colina alta, a muralha, né, amuralhada, com muralhas ao redor ali da sua cidade, era fortificada e por muitas vezes ela se sentia imbatível. Então, talvez ali a importância da igreja da cidade de Sardes era uma importância ali militar, porque por ser a cidade ficar numa colina, é mais difícil de invasores subir, porque quem está numa guerra, quem está em cima olhando para baixo, é mais fácil atirar de cima para baixo do que de baixo para cima. É mais fácil você pegar naquela época e jogasse tipo uma catapulta com uma bola e deixasse ela rolando e acertar quem quisesse embaixo do que você mandar de uma catapulta para cima. Então era muito mais fácil você atacar quem está embaixo do que quem está embaixo atacar em cima. Então a força da cidade de Sardes ali era militar, né? Porque ela ficava ali numa colina alta, cercada por muralhas, muitas vezes fortificada. E por isso eles se sentiam imbatível. Havia ali precipícios íngremes que muitas vezes protegiam a cidade, que era difícil ali você subir a cidade se não fosse para a estrada principal. Então, muitas vezes era até mesmo difícil de ser escalado, né? Por ter muitos precipícios muito íngremes, era difícil você escalar a cidade. Então era difícil você invadir a cidade. Os soldados e habitantes daquelas cidades, eles jamais pensariam que cairiam ali na mão de inimigos. Mas, como toda soberba, um dia ou outra cai, o que aconteceu? A cidade nunca, de fato, nunca foi derrotada no confronto direto. No confronto direto, eles sempre venceram todas as batalhas, todas as guerras. Porém, a cidade foi derrotada duas vezes. A primeira vez ela foi derrotada pelo Ciro, por rei Ciro, é aquele mesmo que é falado na Bíblia, que é falado ali no livro de Daniel, que era o rei da Pérsia ali, o imperador da Pérsia. Por volta ali do ano 529 a.C., ele cerca a cidade por 14 dias. Eles cercaram a cidade, os soldados daquela cidade de Sardes ficaram tranquilos, porque eles pensavam ali, eles não vão conseguir invadir a cidade, eles não vão conseguir entrar, tem precipício de um lado, tem muralha do outro, você acha que eles vão conseguir invadir? Não vão, né? Pensavam os soldados. Porém, Ciro, que era um excelente líder militar, ele encontrou ali, entre as muralhas ali, um buraco. E através daquele buraco, ele conseguiu entrar com seus soldados. E a partir do momento que ele entra na cidade ali, através daquele buraco ali das muralhas, entre as muralhas ali, que cercavam a cidade, ele consegue invadir a cidade de Sardes, ele consegue derrotar a cidade de Sardes. Então aquela cidade que achou que jamais seria derrotada, ela foi. Justamente por quê? Porque ela confiou nas suas próprias mãos, ela não ficou vigilante,
ela não ficou esperta que tinha um exército ali cercando, em qualquer momento eles poderiam achar uma brecha na muralha e invadir a cidade. E isso também aconteceu com Antíoco Epifânio, lá em 218 a.C. Ele também domina a cidade, da mesma forma, acha um buraco na cidade e invade a cidade. Né? Então, era uma cidade ali forte militar, mas muitas vezes era uma cidade ali que confiava na sua muralha, que confiava na sua estrutura e não se mantinha vigilante. Né? Isso já deixa um recado para a gente nunca se achar soberbo, que a gente nunca achar que a gente jamais vai cair. A gente tem que manter sempre a vigilância e sempre acreditar, né, que um dia pode dar ruim na nossa vida. Então, sempre vigiar. Então, para essa cidade, né, que se achava o cara, se achava o tal, Jesus ele vai dizer: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Né? Os 7 Espíritos e as 7 estrelas simbolizando as 7 igrejas, né, e toda a igreja em si. Né, simbolizando os 7 espíritos no sinal ali de reino de Deus e as 7 estrelas ali no simbolismo ali das 7 igrejas. Então, Jesus está falando: eu sou aquele que tem todas as coisas nas mãos. Eu tenho tanto 7 espíritos as 7 estrelas. Eu tenho todo o domínio nas minhas mãos. Então, para a igreja de Sardes, que achava que era uma cidade imbatível, Jesus está falando: não, eu tenho controle de todas as coisas. Não tem nada que seja imbatível diante de mim. E aí, Jesus vai trazer ali a condenação para aquela igreja, a crítica ali para aquela igreja. Ele vai dizer: conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade estar morto. Esteja atento, uma coisa que a cidade não estava. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Quando Jesus ele fala ali, né, que você tem fama de estar vivo, né, mas está morto, é porque no ano 17, no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi totalmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério César. Esse mesmo imperador que a gente vê ele retratando ali nos tempos de Jesus. Então, quando fala ali que você tem fama de estar vivo, mas está morto, a igreja entendeu, porque ela estava morta depois do terremoto até o imperador Tibério César reconstruir a cidade. E Jesus ele diz: esteja atento, porque a qualquer momento a cidade pode ser destruída. Fortaleça o que resta, ou seja, o terremoto destruiu muralhas, destruiu a cidade, mas vocês têm que fortalecer o que sobrou. Vocês têm que fortalecer o que restou da cidade e o que estava pronto para morrer. E Jesus vai dizer assim: eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Então, para uma cidade que foi destruída ali por um terremoto, Jesus está dizendo: da mesma forma que essa sua cidade foi destruída por um terremoto, a sua igreja também está sendo destruída. Então, fortaleça o que resta, fortaleça o que está pronto para morrer, porque eu não estou achando as obras que vocês estão fazendo boas e perfeitas aos olhos do meu Deus. Aí Jesus vai dizer, logo depois, a correção e instrução para aquela igreja. Ele vai dizer: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Jesus sempre mandando as igrejas arrependerem-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Jesus está dizendo isso, virei como um ladrão, justamente por essas duas invasões que Sardes teve. Sardes se sentia protegida, Sardes se sentia confiante, mas na hora que eles menos esperavam, eles foram invadidos. E 2 vezes. Quer dizer, eles não aprenderam com o seu erro. Eles foram invadidos uma vez por confiar na força do seu braço e não se manter vigilante. E mesmo depois deles serem invadidos, eles continuaram confiando na força do seu braço, eles não se manteram vigilantes, mesmo eles já tendo sido invadidos na primeira vez. Eles foram invadidos da mesma forma. Olha para você ver. É como diz o próprio ditado: errar uma vez é humano, mas errar 2 é burrice. Então olha para você o nível que a cidade chegou de soberba. Eles confiavam tanto na força do seu braço, na força ali da sua muralha, da sua segurança, que continuaram ali não mantendo vigilante. E aí Jesus ele vai também dizer: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de brancos, pois são dignos. Jesus ele diz ali para a igreja se manter vigilante ao todo tempo, porque eles não sabem a hora que o ladrão vai vir e vai tentar assaltar aquela igreja, vai tentar roubar aquela igreja, não roubar fisicamente material, mas roubar a fé deles, roubar a esperança que eles têm em Cristo. E Jesus está falando assim, que apesar da cidade
não ter nenhum elogio ali para a igreja de Cristo, não ter nenhum elogio ali para aquela igreja de Sardes, Jesus está dizendo que ainda tem um poucos ali, existe um remanescente ali fiel, que não se contaminaram. E ele se vestirão de branco. Branco aqui significa ali a pureza, né? Jesus está dizendo ali, vocês não contaminaram as suas vestes, né? E vocês terão roupas brancas comigo, né? Roupas brancas simboliza pureza, significa ali sinal de vitória, né? Um sinal ali de felicidade. Então eles serão puros. E Jesus vai dizer ali na demonstração e a promessa final: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor será igualmente vestido de branco, novamente, Jesus falando. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, Jesus novamente falando ali que eles serão vestidos de branco, né, simbolizando aquela pureza, né, que muitas vezes é comparado o branco com essa pureza, e aqueles, né, que não contaminaram as suas vestes, né, que Jesus disse também, aquelas pessoas que as vestes sujas, normalmente em toda a Bíblia, vão falar de pecado, vão falar de impureza, de mundanismo. Então Jesus está dizendo que aqueles que não se contaminaram com o pecado, que não se contaminaram com o mundanismo, que não se contaminaram com a impureza da cidade, com a impureza da igreja, eles se vestirão de branco, ou seja, eles se vestirão de pureza. E Jesus ele vai dizer ali no final que jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Naquela época, tanto judeus como romanos, eles conservavam um livro de registro. E esses livros de registro, eles continham o nome de todos os cidadãos, ou seja, judeus, ou seja, romanos. E a partir do momento que o nome de todos os cidadãos estava escrito naquele livro, eles tinham direitos e deveres a cumprir, de acordo com aquela cidade, de acordo com aquela nação, de acordo com aquele governo. A partir do momento que eles deixavam de cumprir os seus deveres, eles tinham o nome riscado ali naquele livro. E assim, igualmente, Jesus está dizendo que o vencedor, ele jamais será apagado um nome no livro da vida. Então, Jesus está comparando aquilo que eles viviam na cidade com aquilo que é eterno, com aquilo que é celestial. Da mesma forma, Jesus está falando, da mesma forma que aquele que comete erros na sua cidadania tem o nome no livro apagado, se vocês cometerem erros comigo, se vocês se manterem impuros, se vocês se manterem no paganismo, seu nome será riscado do livro da vida. Mas aqueles que permanecerem íntegros, aqueles que permanecerem puros, terão o nome do livro da vida e jamais será apagado. Jesus ali prometendo a vida eterna para aquelas pessoas. Então, o pior problema da igreja de Sardes, se a gente for olhar, você não vê nenhuma heresia. Na semana passada vimos sobre a igreja de Tiatira e vimos que naquela cidade havia ali uma mulher ali que trazia as mesmas doutrinas ali de Jezabel. Vimos em outras igrejas várias heresias que eram pregadas ali naquela cidade, que eram pregadas ali naquela igreja. Mas em Sardes você não vê nenhum tipo de heresia. O problema de Sardes não era heresia, o problema de Sardes era o mundanismo. Eles estavam tão acostumados com o mundanismo que eles não precisavam de heresia, já não eram crentes, eles eram crentes nominais, ou seja, eram crentes só de nome. Muitos ali não viviam o cristianismo de fato, muitos ali não levavam a sério o cristianismo. Então o problema da igreja de Sardes não era falsos ensinos, não era heresias, mas era o mundanismo ali que estava ali muito grande ali na igreja. Era o cristão que não era cristão, o cristão que não obedecia os valores, né, que a Bíblia fala, que a Bíblia nos ensina. E também a gente pode trazer esse ensino para hoje, que muitas vezes temos deixado o mundanismo entrar na nossa igreja e não temos vivido o que a Bíblia prega, aquilo que a Bíblia ensina. Então fica aí um recado para nós, né? Que a partir do momento que a gente deixar que o mundanismo entra na igreja, que as práticas pagãs entram na igreja, entra na nossa vida, o nosso nome será riscado do livro da vida. E a partir do momento que mantemos ali a nossa integridade, mantemos ali a nossa impureza, jamais o nosso nome será apagado. E agora eu quero deixar aí 2 imagens para vocês aí sobre Sardes, né, da cidade de Sardes. Vocês veem que também é só ruínas, né? Inclusive essa foto aí da direita de baixo, pela estrutura aí que tem aí nessas ruínas, provavelmente era um templo, né? Não se sabe, provavelmente um templo pagão, né? Então era uma cidade ali
que a importância dela era militar, como eu disse. A gente vê aí que na primeira imagem, logo ao fundo, aí a gente vê que tem uma montanha ali no fundo. Então a gente vê que essa importância, a gente vê a relevação ali muito íngreme, né? A gente vê ali muito relevo, e na foto de baixo também a gente consegue ver como se fosse uma foto de cima, e olhando para baixo ali a gente vê ali no canto ali da imagem, a gente vê ali que tem tipo um horizonte, né? Então simbolizando que a cidade estava do alto, a cidade estava em cima, então por isso ela tinha aquela importância militar que eu falei. Né? Então era uma cidade que se sentia forte, mas hoje é uma cidade que não existe mais. Então não adianta a gente confiar nos próprios braços, né? A gente tem que confiar em Cristo. A nossa confiança tem que estar sempre em Cristo, porque Sardes confiou na força do seu próprio braço e hoje ela nem existe mais. Então fica aí de recado para nós, fica aí de um conselho para nós. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe um like aí no nosso vídeo, também se inscreva nas nossas redes sociais. E te esperamos na próxima semana. Que Deus abençoe muito a sua vida.